nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 5 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele nos ensina sobre a vigilância, nos ensina também sobre a alegria constante, sobre a oração contínua e a vida no Espírito, preparando-nos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre a vida santa. Amém? Mas, meus irmãos, antes de a gente darmos início ao nosso estudo de hoje, quem está acompanhando o canal, esses estudos, sabe que sempre no começo do vídeo eu peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também, meus irmãos, para deixar o like, porque fazendo esse gesto, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like, vocês ajudam não só o canal a crescer, como também o YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão por meio deste canal aqui conhecer mais a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nestes primeiros versículos aqui, meus irmãos, do 1 até o versículo 11, vamos ver aqui sobre a vigilância e também sobre estarmos preparados. Nestes primeiros versículos de 1 até o versículo 11. Vamos ver aí. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer: tudo está calmo e seguro. Então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele nos lembra que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo será inesperada. E também que nós, meus irmãos, devemos viver em vigilância, atentos à nossa vida espiritual, mantendo sempre a fé e a esperança em Cristo Jesus. E nestes versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que a vigilância e a preparação espiritual, elas são essenciais para estarmos
prontos para nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, lembrando, a vigilância e a preparação espiritual são duas coisas essenciais para nós estarmos sempre atentos. E aí, meus irmãos, para a nossa realidade, estes primeiros versículos nos ensinam que nós temos que viver cada dia, meus irmãos, com um propósito. E que propósito é esse? Buscando sempre a santidade e também o crescimento na fé. Sabendo sempre, meus irmãos, que o Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento do dia, a qualquer momento. Por isso, temos que viver cada dia com um propósito, sempre buscando a santidade e o crescimento espiritual. Amém? Foram esses ensinamentos que aprendemos nesses primeiros versículos da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5. Amém? E agora, meus irmãos, nestes próximos versículos, dos versículos do 12 até o versículo 15, vamos ver aqui sobre a vida no Espírito Santo e também o sobressaindo nas obras. Vamos ver nesses versículos do 12 até o 15. Vamos ver aí. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos, Paulo, aqui nestes versículos, ele nos instrui a valorizar os líderes e os irmãos que cuidam da comunidade, mantendo sempre a paz, mantendo sempre também a paciência e o amor fraternal, como aprendemos no versículo anterior. É isso, no capítulo anterior. É isso, meus irmãos, que estes versículos estão nos ensinando. E que nestes versículos aprendemos que temos que respeitar e apoiar, meus irmãos, aquelas pessoas que nos conduzem no caminho do Senhor e que fortalecem a unidade cristã. Temos que respeitar e apoiar essas pessoas e não julgá-las, não discutirmos com ela alguma coisa. Temos que sempre manter o respeito e o apoio para eles. Por isso que para a nossa realidade, meus irmãos, nestes versículos aqui, nós aprendemos que nós temos que reconhecer o esforço desses nossos irmãos que edificam a comunidade e que vivam em harmonia, buscando sempre, meus irmãos, o bem de todos, Temos que viver em paz uns com os outros, sempre respeitando, sempre apoiando os irmãos na fé. Amém? É esse ensinamento que estes versículos está nos ensinando. Amém? E agora, meus irmãos, nestes últimos versículos, do 16 até o versículo 28, nós vamos aprender aqui sobre alegria, oração e gratidão, do 16 até o 28, e também vamos aprender sobre a santidade e sobre o discernimento, tá certo? Do 16 até o 28. Vamos ver aí, meus irmãos. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer
de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo nos mostra que a vida cristã é marcada pela alegria constante, sobre também a oração contínua e também sobre sermos gratos, sobre a gratidão em todas as circunstâncias. E Paulo, meus irmãos, também, ele nos convida a manter o coração cheio de fé e também de esperança. Por isso que nestes versículos, nos últimos versículos, aprendemos que a alegria, que a oração e a gratidão, elas transformam, meus irmãos, a nossa vida. E também que essas três palavrinhas, alegria, oração e gratidão, elas nos mantêm próximos de Deus. Por isso que para nossa realidade, temos que praticar, meus irmãos, diariamente a gratidão. Temos que orar todo santo dia sem cessar, sem parar. E nós temos que viver sempre com alegria. Com alegria. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos sofrimentos, mesmo nas dificuldades, temos que viver com alegria. Porque é isso que nos aproxima mais de Deus. Alegria, gratidão e oração. Amém? E sobre os últimos versículos também, meus irmãos, do 23 ao 28, sobre a santidade e o discernimento, Paulo, ele encerra este capítulo aqui, exortando a santidade completa, lembrando que a nossa vida, ela deve ser íntegra e também preparada para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nestes últimos versículos aprendemos que a santidade, meus irmãos, ela envolve o espírito, a alma e o corpo, e que ela deve ser cultivada continuamente, a santidade. Por isso que nestes últimos versículos, para nossa realidade, aprendemos que temos que buscar viver, meus irmãos, buscarmos viver de forma íntegra e santa em todos os aspectos da nossa vida, mantendo-nos sempre firmes na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Foram esses ensinamentos que aprendemos nestes últimos versículos da última carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E que neste capítulo aqui, meus irmãos, neste último capítulo, aprendemos 4 lições hoje. 4 lições fundamentais. Que lições são essas? Que lições? Primeira lição, que devemos, meus irmãos, vigiar e estarmos preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda lição, sobre valorizar e apoiar aqueles que nos guiam na fé e que fortalecem a comunidade. Temos que apoiar e valorizar esses irmãos. Terceira lição, que a alegria, que a oração e a gratidão, elas devem ser constantes em nossa vida. E quarta e última lição, que a santidade plena, ela envolve o espírito, a alma e o nosso corpo. É a santidade. Amém? Foram essas 4 lições
que aprendemos neste último capítulo da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizar esse estudo, como vocês sempre sabem, né, que no começo do vídeo e no final do vídeo, eu sempre peço a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Porque cada vez mais você fazendo isso, meus irmãos, ajuda muito esse canal aqui a crescer e também ao YouTube recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, mais irmãos que estão aí por o mundo, e que mais irmãos eles virão por meio deste canal aqui conhecer mais a palavra de Deus. Por isso que é muito importante a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho para não perder os próximos vídeos. Amém? E compartilhe, meu irmão e minha irmã, este vídeo aqui para algum familiar seu, algum parente que precisa ouvir essa palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês hoje e sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, e se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.